Olha eu aqui de volta. Quem pensou que não voltaria? Não, eu não fugi, eu estou aqui. Então vamos de agora para a nossa aula. A aula não presencial. Vamos falar hoje de acentuação gráfica. Acentuação gráfica. E vou falar para você o seguinte. Apesar de tantas regras que nós temos na acentuação gráfica, para acentuação gráfica, as palavras acentuadas graficamente elas são muito poucas, são raras. E por isso elas são acentuadas, pela raridade. Para sabermos sobre acentuação gráfica, temos que entender, temos que ter conhecimento sobre acentuação tônica, que é diferente. A acentuação tônica pode não receber o acento, a sílaba tônica, a sílaba é forte. Então, a maioria, quer dizer, nós temos aqui oxítonas, quando a acentuação tônica recai na última sílaba. Paroxítona, quando a acentuação tônica recai na penúltima sílaba. Desculpa. Paroxítona, quando a acentuação tônica recai na antepenúltima sílaba. E as monossílabas, né? Então, nós temos isso aí. Temos que ter ideia, temos que saber isso aí, temos que ter conhecimento disso para acentuar. Em nossa língua, as palavras abundantes, aquelas que têm mais, aquelas que existem mais, que você nem pensa para poder falar. Por exemplo, são as paroxítonas. Você nem pensa. Se eu der um minuto para vocês vão falar mais de 50, mais de 60 palavras. Vamos ver o corpo humano. Dente. Olho, pele, corpo, orelha, braço, barriga, bochecha, cabelo, cabeça, unha, calça, camisa, pelo, sala, parede. Olha só quantas palavras eu falei em pouco tempo. Então elas são abundantes. E olha só, por isso que elas não são acentuadas. Vocês já viram acento? Já viu algum professor em algum outdoor, quando aparece a palavra cabeça, cabelo, tem acento? Já abriram um livro e está lá bochecha com acento, cabeça com acento, pele com acento? Não tem. Já são abundantes. Em contrapartida, eu vou dizer a vocês, as proparoxítonas, diz assim, toda a proparoxítona são acentuadas. Mas por que são acentuadas? Por que devemos acentuar as proparoxítonas? Porque elas são raras, raríssimas, muito raras. Preste atenção numa coisa. Eu quero vocês, em 15 segundos, pensando nas palavras proparoxítonas. 15 segundos. Chega. Eu que não vou gastar meu tempo aqui. São raras. Eu vou pensar aqui, mas se eu pedir a vocês 30 palavras para paroxítonas, vocês não vão dizer. Vocês vão parar em química, física, matemática, que é mais lâmpada, e vão ficar pensando, pêssego, meu Deus, quem mais, e porque são raras. E por serem raras, elas têm que ser acentuadas. Se eu tenho uma palavra nova, se eu introduzo uma palavra nova, vocês não vão saber como falar aquela palavra, né? Como entonar aquela palavra. Por exemplo, vocês não vão saber, vocês vão praticamente jogar assim, por exemplo, uma palavra como não tem como, aqui não tem como, deixa por lá, esquece isso. Eu teria que escrever e aqui não tem como escrever. Vamos seguir em frente. Então, a maioria das palavras em português, elas são paroxítonas, como nós falamos. Mas terminadas em quê? Repara o que eu falei. Terminadas em E, eu falei pele, falei dente. Terminadas em A, eu falei cabeça, eu falei perna. E terminadas em O, falei olho, falei osso, couro. Então, são essas palavras mais abundantes. Então, toda palavra. Então, primeira regra,
Primeira regra. Todas as palavras proparoxítonas têm que ser acentuadas. Segunda regra. Aí é da não acentuação. Todas as palavras paroxítonas terminadas em A, E e O não são acentuadas. Não pode colocar acento, pelo amor de Deus. Não são acentuadas, porque são abundantes. Entenderam? Agora, por outro lado, todas as palavras paroxítonas que não terminam em A, E e O são acentuadas. Elas são acentuadas. Tem aí 5 palavras paroxítonas terminadas em I. Vocês não vão dizer. Não vão. Vamos falar táxi, tem acento. Biquíni, é terminado em I. Tem acento. Qual mais? É difícil. São raras. Palavras paroxítonas terminadas em U. Sabe de uma coisa? Não existe palavras paroxítonas terminadas em U. Que coisa! Não existe. Não existe palavras paroxítonas terminadas em U. Existe Vênus. Vênus, a deusa, né? Tem acento. Circunflexo não é. Porque termina em U. Não termina em S. O S não é critério para acentuação. Vamos ver isso daqui a pouco. Se todas as palavras paroxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas, não são acentuadas, as palavras oxítonas, seu oposto, serão acentuadas. Ao contrário, se as oxítonas são acentuadas, as paroxítonas não são. E assim, vice-versa, né? Então, por exemplo, se eu tenho café, oxítona terminado em E, leva acento. Pele, paroxítona terminado em E, não é acentuado, né? Eu tenho janela, paroxítona terminada em E, em A, não é acentuada. Eu tenho cajá, oxítona terminada em A, é acentuada, né? E eu tenho corpo, paroxítona terminada em O, não é acentuado, mas eu tenho avô, paroxítona terminada em O, são acentuadas. Então, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, são acentuadas, é outra regra, são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, O, E e em, também, vintém, entretém, elas são acentuadas. Já as paroxítonas terminadas em em não são acentuadas. Cantem, falem, não são acentuadas. Então é o contrário. Está vendo como é o contrário? Então nós temos aí a primeira regra. Paroxítonas são todas acentuadas. As paroxítonas terminadas em A, E, O não são acentuadas. Todas as outras paroxítonas que não terminam em A, E, O são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, E, O e em são acentuadas. Beleza? Então, outra coisa importante para nós sabermos sobre acentuação gráfica é a terminação. Primeiro, eu já falei. Vocês têm que saber o que é paroxítona, não, o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabo. Vocês têm que saber isso. Tem que saber isso. Está acentuado. Por que café é acentuado? Café é oxítona. Terminado em quê? Em E. Então nós temos que saber, além da acentuação tônica, da tonicidade da sílaba, né? Da palavra, nós temos que saber também a sua terminação. A palavra termina em quê? Qual letra? É letra. Gente, é letra. Letrinha, letrinha. Então, café é acentuado porque é oxítona. Primeira coisa. Oxítona. Terminado em quê? Em E. Então, terminou em E, é acentuado. Então, vou dar um teste para vocês. Justifique a acentuação gráfica de café. Café. Oxítona. A letrinha que está lá. É o E. Simples. É. Claro, para você justificar, beleza. O problema é acentuar. Então, você tem que ter na cabeça essas regras na hora de fazer uma redação, sabe isso? E Jopé, nem sei o que é isso, inventei agora. Às vezes eu invento uma palavra boba. Jopé,
é acentuado? Jopé. Peraí. Jopé é oxítona e termina em E, então isso é uma regra. As monossílabas também são acentuadas, desde que sejam tônicas. As átonas não. Então tem as monossílabas. O que é monossílaba tônica? São aquelas que funcionam sozinhas como resposta. Por exemplo, você tem assim, você foi de quê para a escola? Trem. Você está com raiva da pessoa? Não quer falar? Tem. O que você deu para sua mãe? Flor. Você entendeu? Todo mundo entende isso. Agora, quem fez isso? Eu. Quem fez isso? Eu. Uma palavrinha só. Mas se você disser assim, quem fez isso? Ninguém fala. O que é isso? Ninguém fala. Ninguém fala. Então, esse me, esse eles são átonos. Então, não são acentuados. Átono significa fraco. Os tônicos. Você tem os tônicos. Tem, né? Como eu falei, eu. Então, eles têm acento tônico. Mas, nesse caso, não acento grave. Para com isso. Não tem acento tônico, mas não tem acento gráfico. Mas ele é igualzinho, quase igualzinho às oxítonas. Por exemplo, você tem a palavra fé. Fé, monossílabo tônico. É acentuado. Por quê? Termina em E. Você tem a palavra pá. Pá de lixo. Pá. Não é pá. Não. Pá de lixo. Acentuado. Por quê? Porque é monossílabo terminado em A. Você tem pó. Poeira. Pó. É acentuado por quê? Monossílabo tônico terminado em O. E você tem entretém, tem acento. Vintém, tem acento. Oxítono terminado em em. Mas os oxítonos terminados em em não são acentuados. Trem, já viram acento em trem? Nunca vi. Os monossílabos, por exemplo, monossílabo terminado em R, né? Vamos ver assim, cantar, não tem acento, termina em consoante. Consoante é forte, não precisa, não tem acento. Mas, e também não vai ter acento de monossílabos. Flor, antigamente tinha acento em flor, colocava um acento circunflexo em flor, ficava bonitinho, mas não tem mais acento. Tá? Então, os monossílabos tônicos são acentuados quando terminado em A, E, O. Assim chegamos a algumas regras básicas da acentuação. Proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas porque são raras. As paroxítonas terminadas em A, E, O não são acentuadas. As paroxítonas que não terminam em A, E, O são acentuadas. As monossílabas tônicas terminadas em A, E, O são acentuadas. E as oxítonas terminadas em A, E, O, em são acentuadas. Uma coisa importante para critério também de acentuação gráfica, o S. O S não serve para nada. O S não serve para coisa alguma. Sabe por quê? Palavras paroxítonas terminadas em consoante. Repórter. Tem acento, porque não termina em A, E, O. Repórter tem acento, porque o R é forte, é poderoso. As consoantes são fortes. Então, ela joga para si a acentuação. Se eu tiro o acento de repórter, seria reporter. Ninguém fala assim, né? Mas tem revólver e revolver. Revólver tem acento de revolver, não. Imagina se eu acentuasse todas as palavras terminadas em S. Casa tem acento? Não. Acento terminado em A não tem acento. Eu jogava um S. Casas. Termina em S, termina em consoante, tem acento? Não. Então S não é critério para acentuação gráfica, porque ele é plural. Ele indica a pluralidade. Todas as palavras são passíveis de possuir um S no final. Por isso que Vênus é acentuado. É paroxítona terminada em U e não em S, porque o S não serve para nada. Daqui a pouco eu estou voltando. Toma uma água.